Olá, tudo bem? Prazer receber você aqui na nossa casa de novo, o nosso campus online, Catedral Cast, mais um episódio para a gente sentar aqui, conversar, bater um papo. E é muito especial poder chegar até você nesse formato aqui, nessa conversa, né? E hoje eu trouxe aqui para a gente bater um papo a pastora Márcia, né? Nossa pastora aqui da equipe Catedral. Junto com ela, né, a gente tem outras pastoras também na equipe, temos a pastora Cissa, a pastora Amanda, que também já passaram por aqui em algum momento, e é sempre muito bom a gente estar junto aqui da nossa equipe pastoral, né? Pastora Márcia, o povo já te conhece, né, mas para quem ainda não te conhece, quem sabe o pessoal que chegou aqui hoje pela primeira vez, se apresenta aí, né, manda aí o seu Pix, né, para o pessoal te abençoar. Então tá, em nome de Jesus, necessito, preciso. Como o pastor Augusto falou, sou pastora Márcia, faço parte da equipe, né, pastoral aqui na Catedral. É um prazer poder conversar aqui um pouquinho, né, de um assunto bem interessante hoje, e vai ser muito bom, né, compartilha aí, se coloca bem aí, sensível, né, a esse assunto que nós vamos tratar. Amém, amém. Vamos falar hoje sobre vida devocional, né? Sobre essa necessidade de nós termos uma vida de relacionamento com Jesus intencionalmente e não apenas no domingo ou num culto durante a semana ou numa reunião de célula, mas sermos intencionais nisso todos os dias, conectados com Ele e com a vontade dele, né? Mas antes da gente entrar no assunto, quero lembrar você, que você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, comente aqui nos comentários o que mais chamou a sua atenção nesse bate-papo. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, né, esse, como eu já disse, é o Catedral Cast, né, vai ao ar todas as segundas-feiras, 7 horas da noite. É um prazer receber você aqui na nossa mesa. Pastora Márcia, então vamos lá. Sim, vamos. Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, no verso 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. O que chama a sua atenção aí nessa fala de Jesus, para a gente começar a nossa conversa aqui hoje? O que me chama a atenção nessa fala é quando ele fala que é para se retirar, né? Se colocar sozinho. Porque quando você está com muitas pessoas, a sua atenção ela acaba saindo um pouco, né? Divide a atenção, né? Isso. Então, quando você tem um momento seu, você consegue se concentrar e automaticamente você vai ouvir a voz, né? Então, isso me chama a atenção. Porque Jesus tinha esse hábito, né? Se retirar para orar, Sim. se retirar para se colocar diante do Pai, sem estar junto com os discípulos. Né? Quando estava junto com os discípulos, ele ensinava, mas quando ele precisava de algo para ele, né, e para depois passar para o povo, ele se retirava, ele ficava sozinho. Então, eu acho que traz um acréscimo muito grande quando nós temos essa vida aí de devocional sozinho com Deus. Então, quando a gente, só para a gente definir algo aqui, né? Quando a gente fala de uma vida devocional, a gente também fala desse momento a sós com Deus. Sim. Desse momento em que nós, de alguma forma, nos retiramos, né? E ali somos nutridos pela presença, nos relacionamos com Ele, né? E o quanto isso é importante para nós, pastora? Quanto essa vida devocional você considera importante no todo da sua vida? Depois eu vou falar da minha experiência também, mas o quanto isso é importante para você? Sim. Para mim, que, né, eu não tive uma educação cristã, no caso, né? Não nasci no sentido de igreja, né? Estar dentro da igreja. Então, quando eu comecei a minha caminhada, para mim foi muito válido. Porque cada devocional, cada manhã de devocional ou à noite, né? Para mim, eu ia descortinando, quebrando algumas coisas que eu já tinha criado dentro de mim e conhecendo um novo, que foi muito bom no começo da minha caminhada. Porque na época, quando eu me converti, não tinha esse movimento todo de célula, de cuidado, de discipulado, né? Então, para mim, foi muito bom.
Porque todos os dias eu me propus conhecer um pouco mais de um Deus que me encontrou assim de forma muito forte, né? E eu fiquei muito curiosa para saber quem era esse Deus. Então, cada devocional me dava mais sede para aprender um pouquinho mais de quem era ele, entendeu? Então, eu acho que é muito importante, porque quando você tem essa devocional sozinho, você fica com aquela coisa assim, não, eu preciso entender mais um pouco de quem é esse Deus, que é tão poderoso, né? A gente lê uma palavra igual o senhor leu essa palavra agora, quando você vai ler amanhã, já é uma outra coisa, completamente diferente. Isso me chamou muita atenção. Eu li um texto, né, na minha devocional num dia, no outro dia eu repeti o mesmo texto e Deus falava comigo de uma outra forma. Então isso eu achava assim fantástico. Falei, meu Deus, mas como é que pode, né? E aí depois eu fui entendendo com o tempo, mais com a prática da devocional. Você falou aí do seu processo em que Jesus te encontrou. Conta um pouquinho pra gente aí. Resumido, né? Eu já ouvi esse testemunho, então eu tô puxando aqui porque é um testemunho forte, né? Sim, eu sempre gostei muito de ir aos bailes, mas para dançar, né? Então teve um dia determinado e eu não estava bem, assim, emocionalmente eu não estava bem. A mulher da dança, gente, olha só que coisa louca. Não parece não, mas eu era. E aí eu tava num domingo, fui, né, com um monte de gente. Foi no domingo? Foi no domingo, isso. E tava lá dançando, não tava preocupado com absolutamente nada, né, porque já tá envolvido naquele momento ali. E eu vi nitidamente 2 vezes uma voz bem forte, assim, bem firme. Aqui não é o seu lugar. Você já tinha algum encontro com Jesus? Já teve algum contato com igreja? Tinha tido? Família? Não sei. Sim, a minha família já vinha se convertendo, né? Porque todo mundo era de uma outra religião, entendeu? Então, as tias mais velhas foram se convertendo e orando pela família. E assim, Jesus foi alcançando um por um. Foi arrastando todo mundo. E você foi te buscar lá no baile. Lá no baile, isso, onde eu estava, né, naquele dia. E aí eu escutei a primeira vez, olhei para um lado, olhei para o outro. Todo mundo que estava comigo estava dançando, ninguém estava falando nada comigo. E uma música muito ensurdecedora, né, quando você está num lugar desse. Tá, ok. Falei, vou continuar dançando, porque não tem ninguém falando comigo. De novo, passou um tempinho de novo, a mesma voz, mas agora mais firme. E eu falei, isso aqui... E aquilo me incomodou. Falei, não vou ficar aqui, porque eu não sei o que está acontecendo. E aí eu fui, né, até um lugar que tinha um primo, e esse primo era desviado. Eu fui comentar com ele o que era. Aí ele falou comigo assim, cara, se você está ouvindo essa voz é porque Deus está aqui. E aí, se Deus está, o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu não entendia, mas aquilo me deixou muito... Assim, aquele espaço já não tinha mais sentido de estar ali. Eu fui embora, entendeu? Jesus estragou seu baile. Isso dá até um corte aí, né? Jesus estragou seu baile. Literalmente. Sim. Foi pra casa. Acabou com a festa. Acabou com a festa. Acabou com a festa. Foi pra casa. Ela chega de dançar, né? Aí eu fui pra casa e fiquei com aquela voz na minha cabeça. Não saiu, né? A voz na minha cabeça a noite inteira. Aí eu tinha essa tia, né? Que já orava pela família. Ela tinha vindo de Sergipe. E eu juntei tudo. Coloquei tudo dentro da mochila, fui morar com ela num domingo, isso, né, num próximo domingo, isso. Fui morar com ela e de tarde as meninas, que são minhas primas, né, estavam se arrumando, ninguém me chamou para ir para a igreja. E lá em Copacabana tinha uma outra tia que morava lá também, e aí eu comecei a me arrumar também. E com aquela vontade de ir para a igreja, né, muita vontade de ir para a igreja. Aí a minha tia falou, você vai ver a tia? Eu falei, não, eu vou para a igreja com vocês. E aí foi lá na Metodista Copacabana que eu me entreguei para Jesus e começou a minha vida devocional. Aquele processo. Isso. E como é que foi isso? Você se entregou para Jesus e aí começa, lógico, a sua vida com Ele. Mas esse processo devocional aí, como isso aconteceu? Por que eu estou perguntando? Porque, às vezes, há algumas pessoas que têm essa dificuldade de ter essa vida devocional, constante. Às vezes acha que precisa ter um tempo muito longo, porque ouviu alguém ou porque ouviu o testemunho de alguém.
Como é que foi essa experiência para você? Porque uma coisa é a gente tá nisso, né? Outra é quando a gente começa. Sim. E aí criar o ritmo, separar o Sim. tempo, o hábito. Sim. Como é que Sim. foi isso para você no início ali? Então, no início foi muito desafiador, porque como eu estava na casa dessa minha tia, então eles já tinham a prática da devocional, da leitura bíblica, da oração, e tudo muito encaixadinho. Então eu comecei a ficar muito curiosa com relação ao que era de tão grandioso e tão glorioso assim. E aí no cenáculo era onde eu tinha, né, uma direção. Então que Legal. me ajudou muito. Legal. Né, os versículos e o que eu não entendia, eu perguntava. E assim eu fui criando o hábito de ler a palavra. O que mais me impactou, né, foi a palavra. Não foi o louvor, nada assim, com relação à oração, não. Mas foi a leitura da palavra por causa dessa transformação. Um dia você lê de um jeito, outro dia você lê de outro jeito, entendeu? E aí eu fui criando o hábito, e aí vai passando mais tempo, né? Você tem mais prazer em ficar ali e saber mais um pouco desse Deus que é tão poderoso, entendeu? Que legal, né? Que bênção. Obrigado por compartilhar um pouco aí da sua experiência. Você ainda tem contato com essa tia? Tenho. Não mora aqui em Petrópolis, não, né? Não, mora em Araruama. Teve um papel fundamental aí nesse processo. Sim. E o seu primo na história aí? Não, agora voltou, né? Porque depois dessa, né? Seu primo também tinha que... Não, ainda demorou um pouquinho, mas tá tranquilo. Amém. Que coisa boa, que legal. Mas só para a gente ter uma noção de que essa vida devocional nada mais é do que uma vida de relacionamento com Jesus, né? Sim. Onde você fala, onde você ouve, ou mais ouve do que fala, onde nós somos nutridos por um relacionamento com Ele. Sim. Eu gosto dessa expressão que Jesus utiliza aqui, quando você orar, vá para o seu quarto. Há uma noção aqui também de intencionalidade, ou seja, vá para o quarto, decida ir para o quarto. Ele não diz assim, quando você tiver vontade de ir para o quarto orar, quando você sentir o desejo de orar, sabe? Não, ele diz, vá para o quarto. Quando você orar, vá para o quarto. Ou seja, há uma noção de decisão, de intencionalidade. A gente vive muito numa sociedade do desejo, né? Do bem-estar. Quando você sentir, faça. Quando você sentir, perdoe. Quando você sentir, ore. Quando você sentir, busque. Quando você sentir, volte para Jesus, né? Algumas pessoas até, de uma forma inocente, né, dizem isso, né? Ainda não senti que é o momento, né, de voltar para Jesus. Ainda não senti que é o momento, né? Não precisa esperar Jesus te buscar no baile, né? Mas não tem essa necessidade. Essa questão do sentimento é muito forte ainda. E quando nós falamos de vida devocional, ela não envolve só sentimento. Não. Há alguns momentos em que as nossas devocionais elas não são provocadas por sentimentos, não é? Elas precisam ser provocadas por decisões. Sim. A decisão de me relacionar. Relacionamento é uma decisão. Sim. E aí ele diz, então seu pai que vem em secreto, que vê, que ouve, que se relaciona, né? O recompensará. Essa noção de que nós somos recompensados no secreto. Eu me lembro aqui da imagem de uma árvore, de uma grande árvore, que cresce, mas que o seu sistema de raiz ou de raízes é muito maior para dentro do que essa árvore é para fora. Quer dizer, ela só pode ser, uma grande árvore só pode ser sustentada com um sistema de raízes profundo. E esse sistema de raízes é o secreto. Sim. É o que está escondido. Sim. É o que ninguém vê, né? Nós não ficamos lá. Hoje em dia a gente está muito nessa era da rede social, né? Mas a gente não fica lá publicando o nosso secreto, né? A gente não fica tirando stories lá no secreto, fazendo... ainda que faça isso em algum momento, né? Até para estimular alguém, mas não é o tempo todo. Então, a maior parte dessa vida devocional é uma vida no secreto, é uma vida no escondido, né? Sim. E como essa vida de relacionamento é muito importante.
Eu tenho uma noção de que a recompensa no secreto é o próprio Jesus. Ele é a nossa recompensa, né? O secreto, ele é o lugar em que nós, ao decidirmos estar nesse ambiente, somos recompensados pela própria presença dele. Sim. Né? De um relacionamento pai e filho, filho e pai. Então, quando Jesus fala isso para mim, quando Jesus libera essa palavra, eu entendo muito essa noção de intimidade que ele quer expressar aqui, de relacionamento. Né? E como você mesmo mencionou aqui, a vida devocional é um exemplo que Jesus nos deixou. Sim. Então, se nós buscamos ser como Jesus no mundo, nós precisamos ter de uma vida devocional. Sim. E é interessante que essa vida devocional, pastor, pelo menos para mim, né, me ajudou muito a me conhecer. Entendeu? Foi muito bom do processo de libertação que eu tive que passar, né, por um processo grande de libertação, mas me conhecer como pessoa. Então, auxilia em todas as áreas. Não só o espiritual, mas o emocional, o físico. Né? Eu cresci como pessoa, mas tendo uma vida devocional, né? Com a leitura da palavra e outros livros também que me impulsionaram muito saber mais um pouco de quem eu era, por que essa identidade tão forte. Né? Eu tive uma experiência com menos de um ano de estar convertida, da minha devocional à noite, no Salmo 139, que foi o que fez um divisor de águas mesmo na minha vida. Né? De ter mesmo visão de quem era Deus, assim. Né? Dele entrar no meu quarto, dele falar comigo, dele falar assim, olha, a partir desse momento da sua vida, você está nesse processo, mas você nunca mais será a mesma. Entendeu? Então, assim, para mim foi muito válido, pessoalmente também, como pessoa, crescimento. Né? Quem sou eu? Sair, né, de um processo imenso de tristeza, de angústia e conseguir me estabilizar, amadurecer, entendeu? Como pessoa. Então, ajuda em todas as áreas. Né? Esse estar com Cristo. Porque aí você entende quem é Ele e Ele se apresenta. Então, isso é muito bom. É assustador, tem pessoas que ficam muito assustadas. Mas aí como é que vai ser? Né? Mas é muito bom. Traz um crescimento. É um relacionamento que é vivenciado no dia a dia, né? Sim. Um dia de cada vez, uma revelação de cada vez, uma aproximação de cada vez, sabe? Ali na palavra, no louvor que a gente às vezes coloca. Essa base que segura a árvore. Esse alicerce que segura a casa. Né? Eu não posso construir antes sem ter o alicerce primeiro. Né? E o alicerce é o que está escondido. O que está escondido acaba sendo mais importante do que o que está em cima. Né? Então, essa noção, eu entendo que foi o que Jesus passou para nós como exemplo e como instrução de vida. Né? Você consegue lembrar de um outro exemplo da palavra que nos traz essa importância da vida devocional? Eu gosto muito do comportamento, né, e da forma que Daniel lida com a vida dele. Eu acho assim que ele, Sadraque, Mesaque, né, e Abednego, eles tiveram uma base, igual o senhor falou, muito forte. Porque eles estavam num lugar que ninguém sabia quem era, ninguém conhecia, né? O Deus deles tão intimamente igual a eles. E eles não deixaram, né? Daniel deixa isso muito claro. Não deixou de buscar essa base. Né? Então, Daniel é um exemplo, assim, eu acho, quando tá lá, né? Daniel capítulo 6, que ele começa a receber a notícia que se dobrar o joelho, se orar, clamar por um outro Deus, vai ser jogado na cova dos leões, e o cara continua, né? Dobrando o joelho, orando 3 vezes ao dia, a base dele... Como costumava fazer, Sim, né? Sim, não era por causa do decreto. Eu tô com um problema, muitas pessoas fazem isso, né? Tô com um problema seríssimo, então agora eu vou. Agora eu vou. Né? Né? Agora eu vou jejuar. Tudo bem, mas tem que continuar. Sim. Mas ele não. Ele falou, não, tudo bem, o que eu posso fazer agora é continuar o que eu sempre fiz. Orando, né?
dobrando o meu joelho. Então, esse comportamento de Daniel me chama muita atenção. Porque a base deles, dos 4, né, não só dele, mas dos 4... Era um relacionamento. Era. Quer dizer, eles já foram para a Babilônia. Sim. Com essa raiz, com né? essa raiz. Isso os que manteve ali. Sim. Isso os manteve firmes. Sim. Então, quando isso serve de exemplo, né, para nós. A gente pode estar passando por onde for, aonde for, qualquer lugar, que se você tem essa base, como o senhor falou, você não vai desviar daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Né? E igual na fornalha. Vai dobrar o joelho? Não, não vamos. Não, nós não vamos nos prostrar. Vai ser jogado lá na fornalha. Não tem problema. Nós vamos ser jogados, mas nós vamos continuar com a nossa raiz. E eu acho que isso, essa recompensa, né, que está nesse versículo, é o que o senhor falou. Jesus, ele manifesta. Então, essa é a recompensa. Né? Jesus manifestou em Daniel, manifestou nos meninos também, na fornalha. Por quê? Porque eles tinham tanto aquilo aceso. Uma vez eu ouvi o irmão falando, pastor, o problema não é a gente estar na igreja ou fazer parte da igreja, mas o nosso coração, se não tiver, né, convertido, entendido de quem é o dono, né, de todas as coisas, não tem uma base, não tem a raiz, então não adianta. Entendeu? Então me chama a atenção a vida de Daniel. Daniel é uma história incrível, né? Ali naquele tempo que ele vive ali na Babilônia, primeiro no Império Babilônio, depois o Império Medo-Persa, e é interessante perceber como há essa constância na vida de Daniel, né? Ele carrega para um outro ambiente, para uma outra cultura, aquilo que já estava dentro dele. Sim. Né? E isso nós temos absoluta certeza que o manteve firme, o manteve de pé. E o que é mais impressionante também é que ele não foi ele não foi livre ali da cova, né? Mas na cova. Isso para mim é impressionante, porque a gente tem uma noção de que a recompensa do secreto é a presença. Sim. E não é o que a presença pode me dar. Não é o que a presença pode me trazer, mas é a presença. Quando eu vejo, por exemplo, a vida de Davi também, quando ele diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes a gente interpreta equivocadamente esse texto. Acha que esse nada me faltará é abundância de bens, é as contas pagas, tudo bem, a gente crê na bênção, a gente crê que o Senhor é um Deus abençoador, nós cremos nisso, mas no meu entendimento, o Salmo 23:1 o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está falando da recompensa de teu Senhor como pastor. Todo, né? Ele não está falando de algo que ele pode pegar, de algo material, que ele vai ser abençoado, então ele vai ter lá alguma coisa por conta disso. Não, a recompensa é o Senhor. O sentido do texto a gente cabe ali um porquê, né? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim. Então, essa noção de que Ele é tudo que eu preciso. A bênção é Ele, e não algo que Ele me dá. O que Ele me dá é consequência do relacionamento com Ele, fruto da vontade dEle, fruto do querer dEle. Sim. Mas há momentos em que nós vamos ser atingidos por lutas, por desafios, e a questão é, porque eu tenho uma vida com Ele, porque eu tenho uma vida nele, eu então passo por esses momentos, eu suporto esses momentos. Sim. E quando Davi fala, né, que ele é o nosso pastor e nada nos faltará, que é o pastor dele, né, que ele está falando, ele fala, eu consigo descansar, né, em pastos verdejantes. Ou seja, eu consigo deitar e ficar tranquilo, ele me guia em águas mansas. Tranquilos. Né? Então, ou seja, não é um contexto só questão financeira ou um sustento, mas no modo geral, né? Ele sendo o nosso pastor. Porque a gente, inevitavelmente, passa por lutas, né? Sim. Passa por desafios. Vivendo o relacionamento com Jesus ou não. Né? Todos nós passamos por desafios.
Agora, esse relacionamento com Jesus nos sustenta nos desafios. Há uma canção que eu tô ouvindo, eu brinco lá em casa com a Lu, que na verdade ela fala, né, que quando eu começo a escutar uma música, eu escuto 300 mil vezes a mesma música, né? E aí lá em casa todo mundo fica assim, nervoso comigo. E eu tava em uma canção há alguns meses e mudei esses dias agora para outra. Que e bom. Aí já tem algumas semanas que eu tô nela. Entendi. Mas é tipo assim, eu ouço e volto, ouço e volto e fico ouvindo a mesma canção, às vezes a mesma coisa. Mas há uma canção que eu comecei a ouvir há algumas semanas, o título dela é Pardal. Quem canta é o Drops, né? Drops lá de Londrina, né? E acho que ele canta com a Nívia Soares. E... O senhor vai cantar? Não me peça para fazer isso. Tá bom. Pastor Hélio podia cantar aqui, né? A gente vai trazer o Hélio para cantar. E aí, há uma expressão que me chamou muita atenção nessa canção, que mexeu muito comigo, que ele diz assim, tu tens o meu sim no dia bom e no dia mau. Tu tens o meu sim no dia bom e no dia mau. Isso mexeu muito comigo, porque essa é uma oração que eu busco fazer todos os dias, né? De que a minha vida seja uma vida constante nele, no dia bom ou no dia mau. Né? E vida devocional tem a ver com isso. Sim. Dia bom ou dia mau. Na verdade, essa vida devocional, ela me segura no dia mau. Ela que me sustenta no dia mau. Então, não é porque, às vezes, nós estamos passando por desafios que eu, então, começo a orar. Ou, então, eu estou passando por desafios, eu me distancio dele. Sim. A vida devocional, eu vejo dessa forma de relacionamento com Jesus, que ela me sustenta em qualquer circunstância que eu estou. Né? Você vê dessa forma também? Sim, vejo dessa forma porque quando a gente começa, né, esse processo da devocional, você entende que há uma necessidade maior de você continuar. Então, ou seja, é como se fosse um exercício mesmo, né, físico. Então, quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer e sede de fazer. Então, eu vejo dessa forma. Então, você pode estar bem no dia bom e você pode estar muito ruim, que você vai sentir da mesma forma, né? O dia bom, ele vai ficar melhor e o dia ruim... Vai te dar um... Isso. Né? Up ali, né? Dá vontade até de meio que de voar e o dia mal traz consolo, né? Traz abrigo. Isso, aí tu fala, tô passando por isso hoje, mas vai dar para aguentar. Sabe? Então, tem um versículo que eu particularmente gosto muito, que é de Mateus 6 também. Lá, os últimos, eu não sei se é o 33 ou 34, que fala que a gente precisa viver um dia de cada vez, né? Então, eu gosto muito. Então, na devocional daquele dia, você tem um sustento para aquele dia. Então, amanhã, né? É uma outra intimidade, ou seja, né, o Senhor vai nos chamar para algo diferente o amanhã. Então, não tem como eu fazer uma devocional na segunda e aí quando... Resolveu a semana toda. Isso. Aí já eu falo, fiz segunda. Isso, eu vou fazer agora só domingo. Domingo eu faço. Não tem como, porque a gente não se alimenta só uma vez na semana. Sim. Né? Então a gente precisa ter esse alimento, né? Essa movimentação, porque para sustentar. Então quem consegue ter essa vida, né? Dessa sustância toda, de segunda-feira e só voltar a fazer daqui eu não sei quanto tempo. Haja jejum intermitente, né? Não é? Não aí dá, ok, mas eu acho que não tem como. Não tem uma, né? Por mais que você ouça esse hino aí 3 milhões de vezes, mas que seja a sua devocional todos os dias, né? Coitada da Lu. Mas aquilo acrescenta. Sim. Então eu acho muito válido todos os dias. Porque também a gente não sabe quanto tempo que a gente vai durar também, sim, né? Sim. Então nós falamos aqui de um exemplo, ou de exemplos bíblicos, né? Da importância dessa vida devocional. E aí eu quero colocar aqui também esse contraponto da vida na igreja. Porque a vida na igreja, e quando eu falo vida na igreja, eu falo do momento em que a gente está no culto, que a gente está em reuniões da célula, nesses momentos assim, né? Ela é
extremamente fundamental e não pode ser negociada, Sim. né? Mas não é suficiente. No sentido de que, imagina, quanto tempo a gente passa, se a gente for colocar aqui na igreja, né? Domingo de manhã, domingo à noite, um culto durante a semana, um dia na célula, para aqueles que conseguem ser mais constantes, algumas horas. Você não tem, não é suficiente para te sustentar ali numa vida, numa semana inteira, né? Então, na verdade, o culto aqui na igreja, ele precisa ser uma resposta, uma consequência daquilo que é o meu culto na vida, né? O meu culto no dia a dia, Sim. inclusive na minha vida devocional. Sim. Então, esse contraponto é muito importante. Sim. De que a vida com Jesus é uma vida com Ele, né? Com Ele e com Ele todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você precisa querer estar com Ele. Porque eu acho que quando você, né, tem esse amor, esse coração convertido, sabe da importância que é Jesus para você, você quer estar com Ele. Eu acho muito falho, né, às vezes, e a gente passa por isso também. Quando a gente passa pelo menos assim, né, igual a gente está falando, 2, 3 dias sem estar com Ele. Né, muito falho. O Salmo 42 fala dessa sede, né, de estar junto. Fica alguma coisa fora, né? Fora. Como se estivesse faltando Isso. alguma coisa. É prazeroso, né? Jesus, ele é suficiente. Eu não preciso buscar mais nada, né, para poder completar os meus vazios, porque Jesus, ele completa tudo isso. Então, eu preciso ter prazer em estar com Ele. Né? Eu preciso também, para ter prazer em estar com alguém, você precisa conhecer Ele. Então, eu acho que é uma junção, né? Ter o prazer, conhecer, ter prazer. De estar junto com Jesus. Amém. E conforme você tem isso, você vai aumentando a vontade de estar com Ele mais tempo. Ok. Né? É o que a gente falou aqui, né? Nem sempre você vai sentir, né, o desejo, mas conforme você aumenta o comportamento, ele gera o desejo. Sim. Ele gera a vontade. Sim. A vontade, ela é gerada. Eu me lembro de alguns episódios que eu vivenciei de começar uma devocional sem vontade de começar a devocional, né? E como ao longo daquele momento ali, Jesus foi gerando, sabe, essa vontade, esse desejo de estar ali. Em outros momentos em que eu não tinha palavras para orar. Já aconteceu muitas vezes isso, por conta de não saber muito o que fazer diante de uma situação. Nós, como pastores, sofremos em alguns momentos pressões, né, de todos os lados. Então há momentos em que nós estamos muito pressionados, exaustos, e a gente às vezes não tem nem palavras ali. Mas me lembro de vários momentos em que isso aconteceu, eu orar a palavra, sabe? Orar a palavra, e na medida em que eu orava a palavra, o Espírito Santo ministrava ao meu coração num momento devocional. Sim. Né? Então, essa noção ali de que eu não estou... É um relacionamento, eu não estou orando para a parede, eu não estou orando... Ele está ali, é uma pessoa. É uma pessoa. Ele disse que estaria. E eu sei que ele está, não porque eu estou sentindo que ele está, não porque o cabelinho do braço está arrepiando, não porque... Não, é porque ele prometeu que estaria. Sim, que estaria atento a ouvir, né? E é prazeroso para você que tem um relacionamento com Jesus. Eu acredito que seja prazeroso demais para Jesus quando alguém, mesmo sem palavras, fica ali. Falando, Jesus, eu não tenho palavras, mas eu estou aqui. Sim. Então, eu acho que ele deve respirar fundo e falar assim, então vamos embora, eu e tu. Tava te esperando, meu Tava filho. te esperando, isso. Eu acho, vai além da nossa, nosso entendimento humano, né? Esse relacionamento. Porque também se a gente tentar entender também esse relacionamento com Jesus, a gente não consegue entender. Não tem como entender. Eu, quando vou pro meu momento devocional, eu chego assim, Jesus, cheguei.
Tô aqui. Porque essa ideia de que Jesus não estava e ele chegou, eu busquei, ele... Não, Jesus, eu cheguei, o senhor já estava aqui, eu não estava. Ele é onipresente. Então, Jesus, cheguei, né? Vamos conversar, vamos bater o nosso papo, preciso Hoje do eu Senhor. não tenho palavras, né? Então, Hoje fala é contigo. comigo, ministra. Isso aí. Ok, eu quero... a gente está chegando aí ao final dessa conversa, mas eu quero ainda, antes de terminar, trazer aqui uma noção prática, sabe? Uma coisa prática, sem a ideia de receita de bolo. Porque o que funciona para mim pode não funcionar para você e pode não funcionar para você que nos ouve, nos vê, nos acompanha aqui. Sim. Mas, de alguma forma, também, o modelo nos ajuda. Então, Jesus nos deixou alguns modelos, né? A Bíblia tem muitas direções nesse sentido e, às vezes, o que funciona para mim pode inspirar alguém que de alguma forma está aí com dificuldade de ter essa vida devocional, entendendo também que essa vida devocional ela é desafiadora para muitas condições e momentos de vida diferentes das pessoas. Então, cada pessoa sabe ali o momento de vida que ela está e como ela consegue fazer ou viver essa vida devocional da melhor forma possível. Mas eu queria, de uma forma prática, Márcia, perguntar como é que você faz? Como é que é para você? Como funciona para você? Depois eu vou falar como funciona para mim. Sim. Mas como funciona para você essa vida devocional? Como você faz? Como você tem feito? Né? De uma maneira assim bem, bem prática mesmo, para a gente tentar de alguma forma ajudar quem nos acompanha também. Tá. Na maioria das vezes a minha devocional ela não é pela manhã, né? Assim, de você tirar aquele tempo com o Senhor. As minhas devocionais, as mais longas, as mais profundas, são à noite, né? Porque eu funciono melhor à noite. É mesmo? Olha só, hein? Eu tenho um problema seríssimo com a manhã, não funciono direito. Pede oração para a pastora Márcia, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã é um horário profético. Isso. Liga para ela, pede oração. Mas aí agora eu estou impulsionada, né, no meu projeto, né, saúde. Aleluia. Aleluia, né? E acaba que aí pela manhã você lê um versículo, mas não é uma coisa que você fala... Não, você tá ligada, né? Mas à noite eu já tô muito ligada. Legal. Então, é automático, né? Eu dobro o joelho, porque eu gosto de ficar dessa forma. Leio a palavra e naquele momento que eu acabo de ler a palavra, eu sempre escuto um hino que repete 3 milhões de vezes. Você é dessa também? Eu sou. Eu não tô com um hino, não. Eu tô com 2, que tá repetindo 3 milhões de vezes. E aquele momento ali, eu deixo ele também falar comigo. Eu fico um pouco quieta, para me aquietar também, porque às vezes você tem um dia muito corrido, porque para você ouvir você tem que estar tranquilo, entendeu? Então eu faço dessa forma. Leio a palavra, ouço o hino, ele vai ministrando já o meu coração e ali eu começo uma conversa com ele. Assim que eu faço. Olha que legal. Não uma oração que tu fala assim, precisa ser dessa forma. Não, porque como você tá ali com o seu melhor amigo, você vai conversar com ele intimamente. Então é uma conversa que eu tenho com ele naquele momento. Bênção. Então, olha que interessante. A gente não combinou, a gente nem conversou sobre isso antes, mas a Márcia é o oposto de mim, né? Então, ela funciona à noite, eu funciono de manhã. Então, se eu fizer isso à noite, irmãos, de joelho, eu vou ter uma noite na presença, né? Vai ser ótimo. Eu vou começar ali de joelho e vou só no outro dia, né? Devocional dura a madrugada inteira. Uau! A Lu vai falar assim, os anjos me visitando ali, você arrebatado. Então, eu não funciono à noite. À noite. Eu funciono de manhã. O que funciona para mim é o seguinte, eu separo basicamente 1 hora antes do que eu tenho que acordar. Sim. Então, se eu vou acordar 6, eu acordo 5. Se eu tenho que acordar 5, eu acordo 4. Se eu tenho que acordar 7, eu acordo 6. Eu antecipo
pelo menos 1 hora antes do que eu preciso normalmente acordar para começar aquele dia. E naquele momento eu tiro esse tempo com Deus. Sim. Que basicamente ele é composto de oração, de palavra, e eu sempre escolho um livro devocional para ler no ano. Né? Então, nós temos hoje muitas opções de livros devocionais, né? Então, todo início de ano, ali está no finalzinho de um ano, para virar para o outro, eu sempre escolho um livro devocional que vai me acompanhar o ano todo naquelas leituras diárias, né? Além da leitura da própria palavra em si. Sim, sim. Então, para mim, funciona dessa forma. De manhã. Sim. E de noite, oro com as crianças, né? Basicamente ali com o Benjamin, né? O Davi muito novinho, a gente tem outras formas com ele. Então, de noite, oro com o Benjamin, né? Mas não dou conta de fazer essa... A gente para, reflete o dia, agradece e tal, mas essa devocional Vai pela manhã. eu vou emendar aí a madrugada inteira. Não, as pessoas podem pensar, pastora, mas tu levanta, tu não ora, tu não agradece, né? Não oro, agradeço, né? Sim. Me coloco, né, diante de Deus para que o Senhor possa estar me direcionando durante o dia. Mas a questão da devocional, que é uma coisa que me alimenta, ter esse tempo com Ele é mais à noite. Tem uma coisa ainda, né? Eu oro de joelhos, mas não dá para ficar de joelho, não. Eu tenho que levantar, eu tenho que andar. Eu tenho um negócio com andar. Tá. Então eu ando... Vai falando e andando. Vou falando andando. Isso. Às vezes a Lu até fica assustada, né? Porque acorda, me vê falando, andando. Eu não consigo ficar ali de joelho muito tempo. Eu começo de joelhos, tal, ali, rendido. Mas chega uma hora que eu tenho que levantar. Aí tu levanto, pronto. ando, levanto a mão, começo... É uma coisa minha, também, né? É uma forma, uma coisa forma. minha que eu fico mais atento. Sim. Eu percebo que quando eu faço isso, a minha atenção ela tá mais focada, e eu disperso menos. Sim. Quando eu tô ali parado, tal, né? Então, enfim, funciona pra gente dessa forma. E pra você, como é que funciona o seu momento devocional? Se você puder e quiser compartilhar aqui conosco, se é de manhã, se é de noite, se é de tarde, às vezes alguém pode ser tirar na hora do almoço, né? Tira ali um tempo na hora do almoço. Eu quero aproveitar para divulgar que nós temos aqui todas as terças e quintas-feiras um momento com Deus aqui na catedral, na nossa igreja, no cenáculo, de 1 a 1h30, né? Então, quem sabe você que está tendo dificuldades para tirar esse tempo com Deus, pode começar, né, a partir desse tempo aqui com a gente, né? Todas as terças, todas as quintas-feiras, de 1 a 1h30, a gente tem ali um tempo no cenáculo de oração, de palavra, de intercessão. Tem sido uma bênção, né? Mas escreve aqui a sua experiência, né? Como funciona melhor para você de manhã, de tarde, de noite, enfim, o que de repente funciona para você pode de alguma forma abençoar e inspirar outras pessoas, né? Márcia, para a gente encerrar, deixa uma palavra aí para o pessoal que está nos acompanhando, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração nesses dias. Sim, eu quero deixar o Salmo 42, pastor, os primeiros, que foi uns versículos, né, que o Senhor vem ministrando sobre a questão da sede, né, que o salmista ele fala: assim como a corça procura pelas águas do rio, quando tem sede também eu procuro pelo Senhor, ó meu Deus. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando estarei na presença de Deus. Amém. Então eu acho que essa sede, né, não deixa de ter essa sede, essa vontade, né, de beber dessa água, né, que é o nosso Deus. E isso vai fazer com que todas as áreas da sua vida seja acrescentada, seja enriquecida. Então tenha muita sede de conhecer mais esse Senhor que tudo pode, né, tudo opera, e vai nos trazendo coisas extremamente novas. Isso que é bom, né, do Senhor, porque com Ele tudo é novo mesmo. Amém.
Então, que você e eu possamos ter essa sede. Amém. 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 Que bênção. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se essa conversa fez sentido para você, se de alguma forma te abençoou, compartilha com geral aí. Manda para os grupos da igreja, manda para a galera toda, não tem problema. Todo mundo vai ficar feliz com você. Mas compartilha com mais alguém, porque se fez sentido para você, pode também alcançar e fazer sentido para uma outra pessoa, né? E que essa conversa, de alguma forma, te encoraje, te inspire a ter uma vida devocional constante. Esse foi o nosso objetivo aqui. De alguma forma, isso te inspirar a ter uma vida constante com Jesus, sabendo que no secreto ali, Ele te espera, Ele se revela, Ele é a sua recompensa. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te espero aqui no nosso próximo episódio, Catedral Cast, toda semana uma conversa nova para você. Um abraço, Deus te abençoe.